Mateus, capítulo 7, o versículo 21, nós vamos ler a partir do versículo 21. Irmãos, nós sabemos que servir a Deus está muito além de simplesmente abrir a boca e dizer eu sirvo a Deus, ou até mesmo frequentar alguma igreja. Servir a Deus está muito acima disso, de uma placa de uma igreja. Enquanto alguns estão brigando por religião, por placa de igreja, nós temos que se preocupar em estar servindo a Deus. Até eu coloquei o título da mensagem aqui, quem entrará no reino de Deus? Nós temos que ter essa preocupação, e nós temos que sempre olhar para nós, porque a Bíblia fala que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu comentei, acho que foi domingo passado que eu comentei, irmãos, nós temos problemas de sobra, vamos dizer assim, na nossa vida, nós temos tantas coisas para resolver. Eu creio que nós não temos tempo para cuidar da vida de ninguém, não é verdade? Não é verdade? Quem tem dificuldades aqui, problemas, quem enfrenta a batalha? Olha aí. Agora, infelizmente, tem gente que ainda deixa os seus problemas de lado e vai cuidar da vida do outro. Eu falo, irmão, eu já tenho muitas coisas para me resolver na minha vida. A forma aqui de falar de cuidar, que tem gente que às vezes vai cuidar mesmo da vida do outro, vai se preocupar o que o outro tem, o que o outro comprou, quanto pagou, aonde mora, quanto ganha. Isso aí não é verdade? Cada um cuida da sua vida. Eu gosto disso quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em outras palavras, na linguagem minha aqui, cada um cuida da sua vida, e nós vamos servindo a Jesus. Por quê? Aí, tratando das coisas espirituais, a mesma coisa. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Imagina se o pastor tivesse que ligar para você todo dia de manhã, irmão, bom dia, ou irmã, já fez o dever hoje, já leu a Bíblia, já orou. Imagina se o pastor tivesse que fazer tudo isso. Isso a gente faz com criança, não é verdade? Criança, já escovou o dentinho, já fez isso, já fez aquilo. Nós não podemos ser essas crianças espirituais, nós temos que ser já adulto. Paulo escreveu, 1 aos Coríntios, acho que foi 13:11, não precisa ir lá, ele disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do quê? De menino. Então, ou seja, nós temos que ter um nível espiritual mais elevado. Aí é onde eu quero que você entenda que nós não temos tempo a perder com essas coisinhas que acontecem. Às vezes com uma decepção, mas o fulano de tal fez isso, ou foi aquilo. Irmãos, cada um vai prestar conta com Deus. Quer ver? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, isso aqui é forte, isso aqui vai te ajudar. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de quem? Dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? De meu Pai, que está onde? Nos céus. Vamos ler o 22 também? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Aqui eu vou começar de trás para frente. Primeira coisa, a iniquidade leva a pessoa ao inferno. A iniquidade. O que é essa iniquidade? O erro, o pecado. Então aqui ele fala, no finalzinho, abertamente ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vamos aqui para o versículo 21. Nem todos os que me dizem, Senhor, 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 meu Pai, entrarão no reino de quem? Dos céus.
Irmãos, isso aqui tem muito entendimento para nós, como eu disse no início da mensagem. Primeira coisa, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, pessoal. Cuidado com esse negócio de se envolver com coisas que não cabem a nós. É muito comum você ver as pessoas profetizando, falando. Pastor, mas como que eu sei que é de Deus ou não é? A Bíblia diz, provai os espíritos. Muita gente, eu comentei num desses cultos, não lembro qual, tem muita gente querendo revelar isso, revelar aquilo, mas pouca gente lendo a Bíblia, irmãos. Muitos querendo revelar na vida de um, muitos querendo falar da vida do outro, mas não estão se preocupando com a sua própria vida. Nós temos que tomar cuidado, porque aqui essa palavra foi Jesus que falou, isso aqui é muito sério. Aqui ele está colocando pregadores, obreiros, membros, não importa, eu sempre tenho colocado isso aqui, o cargo na igreja, isso aí não importa, porque até Paulo falou, eu servo de Cristo, Paulo, ou Pedro, todos que serviram a Deus. A palavra servo, ela vem antes de ser pastor, de ser obreiro, de ser um membro, de ser qualquer cargo na igreja, não importa, tem que ter a palavra antes, o que? Servo, eu tenho que servir a Deus, porque não é o cargo que vai determinar se a pessoa é de Deus ou não é. Não é porque a pessoa tem um uniforme, tem um terno, uma gravata, não, eu vou na igreja tantos dias, não é isso que vai fazer com que a pessoa entre no reino dos céus, mas sim, vamos ler de novo, nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Eu já preguei uma mensagem aqui sobre filho. Primeira coisa, nós temos que ser verdadeiramente filhos de Deus. Isso aí nós temos que entender. Se a pessoa não é filho de Deus ou filha de Deus, como que ela vai fazer a vontade do Pai? Como que ela vai se preocupar em fazer? Aqui Jesus está falando, o que vai determinar se a pessoa vai entrar no reino dos céus ou não, é se faz a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, você está fazendo a vontade de Deus? Ou você faz a sua própria vontade, ou até mesmo a vontade de alguém? E isso aqui é uma mensagem que nós podemos passar aqui quase a manhã toda. Tem muito entendimento aqui. Mas às vezes a pessoa, como que eu sei que aquela pessoa é de Deus ou não? Um dia desse eu até atendi uma pessoa falando, pastor, está difícil, pastor. Não acha mais homem de Deus e mulher de Deus. Falei, acha sim, é os seus olhos que estão maus. Porque a Bíblia diz que os olhos é o que comanda tudo, é ou não é? Falei, você está olhando errado, porque tem sim homens de Deus e mulheres de Deus. Ah, mas só tem gente que não presta. Falei, não, tem gente que presta, acho que é você que não está prestando. Porque como assim ninguém presta mais? Irmãos, isso aqui é sério. Ah, mas como que eu sei? Mas por que a pessoa fala assim? Às vezes se decepcionou com alguém, até mesmo um crente, até mesmo um que se dizia homem de Deus ou mulher de Deus, e aí ela vai generalizar tudo, ninguém presta, todo mundo é isso, todo mundo, não é dessa forma. Então, como que eu sei, pastor, se essa pessoa é de Deus ou não é? Irmãos, quem é de Deus, entenda bem, primeira coisa, a pessoa se preocupa com a sua salvação, e ela tem os seus olhos na palavra, e o maior desejo de um cristão, que é cristão de verdade, o que tem que estar no coração dele, é o desejo de entrar no reino de Deus. Não é errado buscar pela prosperidade, não é errado buscar pela família, isso aí tudo Deus vai nos acrescentar, mas o maior desejo no coração de uma pessoa que se diz ser de Deus, é falar, eu vou entrar no reino de Deus. Porque não adianta a pessoa, a Bíblia fala, ganhar esse mundo, ter todo o sucesso necessário aqui para esse mundo, mas perder a salvação. Não leve a mal, mas que aconteça o contrário então, que perca tudo aqui nesse mundo, mas não perca a salvação. Porque isso aqui vai passar, e passa voando, passa muito rápido. Um dia desse eu cheguei aqui, já estou com 2 anos aqui, o tempo está passando muito rápido. Então, ou seja, como que eu sei que essa pessoa é de Deus? Espera aí, o que está no coração dessa pessoa? O que ela almeja?
ela se preocupa em fazer a vontade de Deus? Ela faz a vontade de Deus? Ou a conversa dela, o que ela fala, o dia a dia, está sempre à vontade dela em primeiro lugar? O meu isso, eu vou fazer isso ou aquilo. Nunca tem ali a vontade de Deus. E aqui Jesus falou: olha, não adianta fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, se não fizer a vontade do Pai que está nos céus, esquece reino de Deus. Tanto é que o próprio Jesus, irmãos, ele falou que não veio fazer a sua vontade. Será que a vontade de Jesus era morrer na cruz? Não, mas ele veio cumprir a vontade do Pai. O Pai falou: vai, enviou ele, morra lá na cruz, pague o preço para salvar essa humanidade corrupta, cheia de ladrão, malfeitores, mas vai lá e faça isso. Essa vontade era a vontade de Deus, e ele veio e lutou e cumpriu essa vontade de Deus. Quer ver? Vamos continuar aqui, deixa Mateus, senão vai demorar, vai aqui, volta um pouquinho, deixa não, só volta aí para o capítulo 6, tem algo aqui que você já leu, e que você já fez muitas vezes, mas não sei se você prestou atenção. Quem já, eu não vou falar orar, rezo, quem já rezou a oração do Pai Nosso? Que a partir do momento que a pessoa fica repetindo, aquilo ali já se torna o quê? Uma reza. Até os cristãos, aquela oração, vira uma reza. E a oração, Jesus deu aqui essa oração do Pai Nosso como um modelo. Ele falou: vou ensinar vocês a falar com Deus. Aqui no capítulo 6, no versículo 9, Mateus 6, 9. Acharam aí? Diz assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E essa parte aqui que eu acho que muita gente já esqueceu: seja feita o quê? Pastor, não precisava nem ler, que eu já decorei a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu já comentei isso aqui. Às vezes a pessoa até já fez a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, mas esquece o que diz aqui, seja feita o quê? A tua vontade. E essa nossa vontade, irmãos, ela insiste em bater na porta do coração, ela vem sobre nós. Às vezes no dia a dia, como eu disse, não é errado você buscar pela prosperidade, não é errado você ser abençoado na família, mas nós temos que tomar cuidado para que isso não seja, como se diz, que aquilo ali não tome a frente e nós venhamos a esquecer da vontade de Deus. Nós temos que, nas nossas orações, falar: Deus, qual que é a sua vontade para mim? A Bíblia fala em Provérbios que muitos propósitos há no coração do homem. Nós temos muitos propósitos no nosso coração, nós almejamos fazer muitas coisas. Se eu perguntar aqui quem que faz um plano, um projeto, um sonho, todo mundo tem algo no coração. Mas do Senhor, diz lá, acho que é Provérbios 19, 21 ou 21, 19, não lembro. Do Senhor vem o conselho. Ele já estabeleceu um conselho para nós. Já estabeleceu tudo. Então, ou seja, Deus, não pode ser a minha vontade, por mais que às vezes a nossa vontade ela seja boa, vamos dizer, mas se ela não está de acordo com a palavra, não é vontade de Deus. E aí nós podemos pagar um alto preço por isso. Quer ver? Vai lá no Salmo 40. Salmo 40 tem algo que vai te ajudar. Versículo 8. Diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tem alguma tradução aqui que diz alegro-me? Tem alguma? Nenhuma? Não? Não tem nenhuma? Todas estão deleito?
Eu li uma tradução ali que eu tenho que diz: alegre-me em fazer a tua vontade. E fazer a vontade de Deus, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. A gente vê muito isso até mesmo, infelizmente, na obra de Deus. Nós não temos que fazer a vontade de Deus como um enfado, algo cansativo. Ai, mais uma vez eu tenho que ir para a igreja. Isso não é vontade de Deus. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Uma pessoa dessa não posso nem considerar como um cristão verdadeiro. Porque a vontade de Deus, nós temos que praticar, que é a palavra de Deus, com alegria no coração. Eu vou dar um exemplo aqui e fazer você pensar um pouquinho. Quem lembra do seu primeiro amor, quando conheceu a Cristo? Ninguém lembra? Aqueles primeiros dias de conversão, primeiros meses. Eu vou falar de mim. Eu ia para a igreja no culto da manhã, no culto das 3 e o culto da noite. E ia de pé ainda, e não era perto não. Mas ia com a Bíblia debaixo do braço, cantando e louvando a Deus. E hoje a gente vê, os tempos vai mudando, né? Hoje a gente vê que, principalmente nas cidades maiores, tem ônibus, tem transporte, tem táxi, tem carona, tem tudo às vezes. A pessoa às vezes tem o carro lá na garagem, tem gasolina, tem tudo. Mas às vezes a pessoa não consegue. É só algo aqui para você refletir um pouco. O servir a Deus, irmãos, tem que ser algo totalmente voluntário, e você tem que se alegrar o coração. Não é porque alguém convidou, porque o pastor falou, não, tem que ser algo espontâneo, algo que você alegra o seu coração, que você está lá na sua casa e fala: hoje eu vou buscar Deus. É esse dia que Deus abençoa. Não é porque toda vez tem que ir, o pastor convidou, né? Fazer o quê? Senão vai até falar meu nome na lista lá. Não vai acontecer isso não. Mas o servir a Deus tem que ser algo tão natural, tão prazeroso. Davi falou: olha, deleito-me, alegro-me em fazer a vontade de quem? De Deus. Mas às vezes a pessoa se alegra tanto em fazer a vontade de alguém. Quem é pai? Quem é mãe aqui? Não é o maior prazer do pai e da mãe às vezes fazer a vontade do filho? Sim ou não? Não alegra o coração do pai fazer a vontade do filho? É ou não é verdade? Agora imagina Deus, irmãos, nós cumprindo, fazendo a vontade de Deus, aquilo que Ele determinou para nós, andar segundo a palavra. Eu volto a repetir, não basta somente abrir a boca e dizer: eu te amo, Jesus, ai Jesus da minha vida, Senhor, 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 glória, glória, aleluia, aleluia, mas não cumprir a vontade do Pai. Serão palavras vãs, repetitivas, que eu até preguei aqui na sexta-feira, uma mensagem muito forte, vai incomodar Deus, irmãos, coisa forte, vai até incomodar Deus. Não, nosso coração tem que estar voltado, alegre, para fazer a vontade de quem? De Deus. Nas nossas orações: Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes tem pessoas que está dentro da igreja, mas às vezes a vontade de Deus não é que ele seja simplesmente um membro, ficar sentado ouvindo a palavra. Às vezes a vontade de Deus não é isso para a pessoa. Mas ela ainda não fez essa hora. Deus, não sei, eu estou aqui, Deus, mas faz alguma coisa. Eu estou aqui para servir ao Senhor, eu me alegro em te buscar, mas se o Senhor tem algo maior para mim, olha, me prepare, me capacite para isso, que eu vou fazer, eu vou andar segundo a tua palavra. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Não, Deus, quero fazer a tua vontade, mas qual que é a tua vontade? Quer ver? Vai lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? A sua vontade,
Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha só, é muito comum nas orações dos crentes, vamos colocar assim, do cristão, em pedir alguma coisa para Deus. É ou não é verdade? Isso aí é. E esse pedir aqui, né, eu sempre comento, nós temos que tomar cuidado, irmãos, senão a pessoa mal entra na oração já está, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, é uma oração do querer, né? Eu quero. Eu dou um exemplo aqui para você entender, mas é como se Deus estivesse olhando, ouvindo e falando, você quer querer cumprir a minha vontade? Não quer, isso aí não quer. Mas eu quero aquilo, igual o filho, quem é pai, vou dar o exemplo aqui, eu quero uma bicicleta, eu quero isso, já tem uma idadezinha ali, né, mas lavar a louça, ajudar a mamãe, não quer, né, isso aí não tem no vocabulário, eu vou ajudar a limpar o quintal, deixa eu jogar o lixo, né, está fazendo a vontade do pai, humanamente falando. Aí aqui na parte espiritual a mesma coisa, nós temos que tomar cuidado, e as nossas petições, vamos colocar assim, elas têm que estar segundo a vontade de quem? De Deus, irmãos, não a nossa vontade. Aí, olha só, que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes é uma coisa que surge no coração da pessoa, às vezes é um desejo que surgiu no coração da pessoa, mas às vezes aquilo ali não está de acordo com a palavra. E aí a pessoa vai levar até Deus. Ela vai até Deus, eu quero isso, mas se aquilo ali não está segundo a vontade de Deus para a vida daquela pessoa, esquece, não vai acontecer nada. E aí até alguns até se decepcionam, eu acho que Deus não me ouviu, eu acho que Deus não sei o que está acontecendo, mas espera aí, não está de acordo com a vontade de Deus. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não vai nos colocar numa furada, numa roubada. Por isso que nós temos que se preocupar. Veio algo no coração, um sentimento, um desejo de fazer algo, apresenta diante de Deus, mas já não chega com opinião formada. Deus, olha, vim aqui avisar o Senhor que eu vou fazer tal coisa. Mas é como se Deus falasse, você está pedindo orientação, ou está comunicando que já vai fazer? A pessoa já tem uma opinião formada. Não, Deus, olha, veio isso no meu coração, que desejo é esse? Isso vem do Senhor? Aonde que é isso? Eu quero estar na tua palavra, eu quero que cumpra em mim a tua vontade. Se isso não vem da vontade do Senhor, arranca isso do meu coração, tira esse pensamento. Isso vem muito se tratando da questão vida sentimental. Não, tem muitas pessoas sendo enganadas nessa área, mas por quê? Às vezes segue a voz do coração, às vezes deixa a emoção falar mais alto, a paixão falar mais alto, e aí a pessoa vai indo, e esse negócio de vida sentimental, eu falo, irmãos, a pessoa tem que ter fé no coração para fazer uma oração. Eu vou dar um exemplo aqui, às vezes surge algo no coração, e a pessoa tem medo de fazer uma oração diante de Deus. Estou falando da vida sentimental, mas pode ser qualquer outra área. A pessoa tem medo de fazer uma oração, fala, Deus, olha, está diante do Senhor essa situação, se isso aí não for a tua vontade, suma com isso do meu coração. Não sei, só não manda matar, né? Não pode pedir para matar ninguém, mas olha, arranca isso, Deus, consome com isso. É uma oração pesada, vamos dizer assim, porque às vezes o coração pesa, Deus, tira, mas deixa, não é assim não. Às vezes pode ser um negócio também, um fechamento de um contrato, alguma coisa, que a pessoa está, mas eu vou fazer, chega diante de Deus, fala, Deus, eu estou com a vontade grande de fazer, mas é a vontade do Senhor, a coisa muda, irmãos, muda totalmente. Ali nós vamos descobrir se é a vontade de Deus, ou a nossa vontade que está falando mais alto, aquela vontade de comprar, aquela vontade de fechar o negócio. Pastor, hoje não dá para falar mais negócio da China, né? Porque que vem da China está difícil. Mas antigamente era assim, não era?
quando era uma oportunidade, olha, esse é um negócio da China, não sei de onde tiraram isso, hoje da China, misericórdia, mas deixa para lá. Irmãos, não, mas essa é uma oportunidade de ouro, olha, se você perder, nunca mais terá outra. Mentira, irmãos. Olha, usa até o ditado lá distorcido, cavalo arriado só passa uma vez, hein? Aquele, mas vai passar outro arriado, vai passar um cavalo arriado por vez. Aí a pessoa às vezes cede aquela pressão, aquela voz do coração e ela acaba fazendo. Aí depois, lá na frente, ela vai descobrir que não era a vontade de Deus. Aí é triste, aí vem a decepção. Poxa, eu podia ter escutado a voz de Deus, poderia ter esperado. Irmão, tem gente que, olha, por causa de um dia, meia hora, minutos de espera, a pessoa perde coisas na vida. Davi falou aqui mesmo no Salmo 40, onde nós lemos, esperei com paciência em quem? Irmãos, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais julguei ninguém, nunca mais. Como, pastor? Usar o tempo de Deus. Às vezes a pessoa, olha pastor, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é um bandido. Irmão, espera, deixa ele lá em paz, deixa o tempo passar. Aí logo o tempo passa e o tempo mostra quem que é aquela pessoa. Olha pastor, aqui ó, eis aqui um santo homem de Deus. Sei, tá bom, deixa ele aí, deixa ela aí. Esse aqui é de Deus, pastor. Esse aqui vai no monte, desce o monte, vai para o monte com pedra nas costas, ora, revela, faz tudo. Amém, glória a Deus. Deixa o tempo passar. Daqui a pouco, cadê o homem de Deus que subiu o monte? Cadê a mulher de Deus? Então, né, irmãos, é aquele que faz a vontade de quem? De Deus. Às vezes, ninguém nem sabe que você ora, que você lê a Bíblia. Tanto é que a Bíblia fala que quando nós vamos orar, tem que entrar e fechar o quê? Não precisa ficar no meio da rua, aleluia, eu sou crente. Mas às vezes o coração para com Deus e a vontade de Deus, nós não temos que se preocupar em aparecer para as pessoas. Nós temos que se preocupar com Deus. Eu faço a vontade de Deus. Pastor, não estou agradando muita gente. Problema de quem não está se agradando. Se você está agradando a Deus e as pessoas, está desagradando pessoas, isso aí é normal, pode ficar tranquilo, tá? Agora, triste é aquele que agrada pessoas, se preocupa em agradar pessoas e está desagradando a Deus. Aí eu comentei um pouquinho na sexta-feira, aí a pessoa vai ter problema com Deus. E se a pessoa tem problema com Deus, não adianta nem pedir oração para o pastor, que não vai resolver nada. Que eu comentei, às vezes a pessoa chega, pastor, ora por mim e tal, estou passando uma luta e tal. Por isso que eu gosto de atender, conversar com a pessoa, de onde você é, quem você é, onde você trabalha, o que você fez, o que causou isso, para que eu não venha colocar as mãos precipitadamente. E aí vai o pastor lá orar, repreender o demônio. Mas e se aquela pessoa tem problema com Deus, que ela precisa resolver? Eu não vou resolver, isso aqui é sério. Espera aí, ela está fazendo a vontade de Deus? Não, pastor, estou fazendo. Então, espera aí, então vamos orar, porque tem demônio aí, está atrapalhando. Agora, irmãos, é igual essa questão de pedir oração. Eu já contei aqui várias vezes, eu repito, uma vez alguém entrou na igreja correndo, pastor, desesperado, quase pegou minha mão e colocou na cabeça, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu fiquei olhando para a cara dela. A senhora não vai orar não? Eu falei, não te conheço, não sei quem é você, não sei seu nome, vou orar para quê? Falei, senta aí, toma a água, respira, senão pode dar um trem aí no coração. Aí parou, aí tomou água, perguntei o nome, fiz toda a entrevista, falei, mas você quer oração para quê, criatura? Não, olha, é porque vai ter um julgamento aqui no fora agora, e eu quero que o senhor ore pelo meu filho. Olha, pastor, ele é inocente, tá? Só estão acusando ele não sei quanto, estupro, roubo, não sei o quê, mas ele é gente boa. Eu falei, ele é gente boa. É coisa de mãe, né, irmãos? Coisa triste, infelizmente. E aí o pastor vai orar, Deus, livra essa criatura. Mas e a consequência? A consequência, Deus pode perdoar, pode aceitar Jesus dentro do presídio, se batizar e ir direto para o céu ainda quando morrer, mas a consequência do pecado, essa aí não tem como, irmãos. A lei humana, vamos dizer assim, até diante da sociedade, ele tem que pagar, ele tem que cumprir aquilo ali. Agora, diante de Deus, se ele se arrepender, ele está limpinho com Deus, por mais que o ser humano não entenda isso, mas ele vai estar bem com Deus. Aí por que eu contei isso aqui? Irmãos,
tem que saber. Peraí, mas a pessoa está fazendo a vontade de Deus? Não está, então fica difícil, porque diz aqui, 14, 1 João 14, 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E quer ver, para nós já finalizarmos, vai lá em Lucas, irmãos. Lucas, no capítulo 22, Lucas 22, passagem também muito conhecida, para você meditar. Isso aqui, não sei se eu creio que vai confortar o seu coração, porque nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, tá? Eu já adianto isso aqui para você, não vai ser fácil fazer a vontade de Deus. Lembra Jesus, está lá em Mateus 4, que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele veio nessa terra para fazer a vontade de Deus, não a dele. Ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Alguém consegue jejuar pelo menos 15 dias? Pastor, 24 horas já começa a bambear as pernas, a cabeça começa a doer, o corpo começa a pedir o carboidrato, o açúcar, né? Ninguém consegue. Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, estava fazendo a vontade de Deus, veio nessa terra para fazer, e depois disso, quem que aparece para ele? Satanás, perturbar a vida dele. Por isso que eu comentei um dia desse aqui, irmãos, quando você coloca no coração em se consagrar, em buscar a Deus, em ler mais a Bíblia, em acrescentar um pouco mais a sua oração, não se preocupe não, porque o diabo vai aparecer. Aí não vai aparecer para você, não, pode ficar tranquilo, aí já está vendo visagem já. Mas o diabo vai querer se manifestar em alguma área da sua vida. Escreve isso. Pastor, então vou orar menos, que aí o diabo não vai aparecer. Aí ele te derrota. É incrível, mas já vi pessoas falar, pastor, não gosto nem muito de estar orando, falando o nome desse bicho, porque mexer com essas coisas, irmãos, está aqui, E disse-lhe por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão o quê? Os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e por aí vai. Agora, se a pessoa pensa desse jeito, ela tem medo, ela não crê no nome de quem? De Jesus. Ai de nós, está amarrado, se nós não tivéssemos o nome de Jesus. O homem, fisicamente, irmão, ele não aguenta com Satanás. Por isso que às vezes, uma pessoa que não tem juízo na cabeça, que não tem a palavra, vai brincar com o diabo. E essa pessoa está em maus lençóis. Porque ela não tem o nome de quem? De Jesus. Humanamente falando, ninguém pode com Satanás, irmão. Ele é um espírito, é o mundo espiritual. Aí por isso que às vezes a pessoa vai brincar mesmo, sem ter o nome de Jesus, coitada dessa pessoa. Agora, quando, pastor, que nós nos tornamos poderoso, quando nós temos o nome de Jesus, que a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar, inclusive os demônios, em todo lugar, nos céus, na terra e debaixo da terra, tem que se dobrar. Então aí nós nos tornamos poderosos na presença de Deus. E tem momentos na nossa vida, voltando aqui, que é difícil cumprir, fazer a vontade de Deus. Jesus estava ali no deserto, mas veio Satanás, irmãos, tentando ele numa hora. Por isso que eu falo, o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, e tem gente que acha que nessas voltas de Satanás, ele está fazendo o quê? Ele está olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, aonde tem os pontos fracos. Aí por isso que às vezes, não estranha não, às vezes a pessoa ora por uma causa, eu gosto de dar esse exemplo aqui, porque é o mais fácil. Pastor, preciso casar, vou orar para o Senhor preparar alguém e tal. Às vezes a pessoa sai na porta da igreja e encontra. O diabo ouviu a oração dela também. O diabo ouviu o que estava no coração dela, né? O desejo que ela tem. Por isso que nós temos que tomar cuidado.
Nós não temos que ficar ansiosos quando vamos tomar uma decisão, sair falando para todo mundo, olha, eu preciso disso, eu preciso falar aquilo. Aí aparece o oportunista, fala, vou enganar esse trouxa, ou essa trouxa. Isso aí acontece muito. Por exemplo, a pessoa quer comprar um carro, está desesperado para comprar um carro. Não, eu tenho que comprar e tal, eu tenho que comprar. Aí o oportunista olha e fala, olha, ele está com dinheiro, ele está doido para comprar. Vai lá, arruma um cangai qualquer lá, um carro, dá uma maquiada lá, passa uma tintazinha e chega, olha aqui, ó, esse aqui é o melhor que tem. A pessoa está desesperada, faz o quê? Pega. É isso aqui mesmo, eu não posso, eu preciso. Mas espera, criatura, já esperou tanto tempo. Já andou tanto tempo de a pé, espera mais um pouquinho, que Deus vai preparar. Aí voltando aqui, às vezes a pessoa, eu tenho que casar, eu tenho que fazer aquilo. O diabo, quer casar? Deixa que eu vou arrumar um varão ou uma varoa para ele. Pode deixar, mas vou preparar. Vai vir direto lá do fogo lá. E vem, e aparece. E não vem com um chifrinho, com a plaquinha escrito, veio do inferno. Não vem assim não, irmãos. Às vezes vem, aleluia. Glória a Deus, como nós lemos aqui, Senhor, 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 mas não tem nada de reino de Deus, nada do reino dos céus. Por isso que eu citei aqui, guarda esse entendimento, vocês vão lembrar disso muito tempo ainda, um dia que eu for embora daqui, usa o tempo de Deus, dá um passinho para trás, espera que o tempo vai mostrar, só dá um passo para trás, espera e observa. O tempo vai passando, não precisa julgar, não precisa fazer um pré-julgamento, é verdade, não presta, vamos apedrejar, não, dá um passo atrás, vamos ver se o que estão falando é verdade. Irmãos, ninguém consegue ficar, como se diz, se escondendo a vida toda. Eu sei que está todo mundo de máscara, mas ninguém fica com a máscara a vida toda. Chega uma hora que a máscara o quê? Não é assim que dizem? Caiu a máscara. Essa máscara aí também vai passar logo, logo, em nome de Jesus. Ninguém vai ficar com isso a vida toda. É só esperar, irmão, só aguardar. Olha o que diz aqui, Lucas, para terminar. 22, a partir do 41. Olha só, isso aqui é o próprio Jesus, nós já vamos orar. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-lhe de joelhos, orava, estava fazendo a vontade, e dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E o 43, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Irmãos, olha aqui para o pastor, quando eu leio esse versículo aqui, irmãos, eu me arrepio. Por quê, pastor? Você vai entender por quê. Porque a nossa salvação, o maior feito de Deus, que é o Jesus aqui sendo enviado para nos resgatar, preste atenção aqui, passou por um fio de cabelo. Porque imagina, Jesus, estava chegando perto, ele já sabia o que ia acontecer. Irmãos, uma coisa é a pessoa morrer sem saber, outra coisa é a pessoa, igual no Brasil aqui não tem, né? Uns ficam falando, às vezes até besteira aí que tem que ter, mas igual aí fora nos Estados Unidos, que tem aquela cadeira elétrica, alguém já viu? Fez o crime lá, dependendo da gravidade, vai para onde? Cadeira elétrica, tem até filmes que fizeram aí, e ali a pessoa pega o corredor e vai sentido a cadeira elétrica, ela já vai ali algemada, pés, mãos, sabendo que ela está caminhando para onde? Para a morte, sabendo já, tantos minutos, segundos, eu vou morrer. Jesus era diferente aqui, mas ele sabia que ele ia ter que passar por isso. Aí chegou um momento que ele começou a orar, a Bíblia fala aqui que o suor dele começou a se transformar em gotas de sangue, de tão forte que ele estava orando ali, e chegou um momento na oração dele, que ele falou aqui, Pai, se for possível, se der, passa de mim aí esse cálice. Em outras palavras, olha, se tiver como eu não passar por isso, mas eu vejo aqui como se Jesus tivesse sacudido e falar, não, falei besteira, não esquece Deus, seja feita a tua vontade. Ele lembrou, falou, eu não estou aqui para fazer a minha. Será que a vontade dele era morrer? Não era, mesmo ele sendo Deus, não era isso.
É a mesma coisa nós, irmão, às vezes isso acontece também na nossa vida. Às vezes vem esse momento, Deus, olha, quer saber, eu não aguento mais, eu vou tomar essa decisão. Dá uma chacoalhada também, fala, Deus, mas não cumpra a minha vontade não, e Deus não vai fazer isso mesmo. Olha, que seja feita a tua vontade. Se essa é a tua vontade, então eu estou aqui para fazer. Se essa é a vontade do Senhor, então vou passar. Se essa é a sua vontade, Deus, então me ajude. E quando ele terminou de fazer essa oração, apareceu um anjo do céu, 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Às vezes a luta está grande, a batalha está enorme, vem a vontade de desistir, às vezes quer fazer a oração até igual a de Jesus, Deus, se for possível, passa de mim essa luta, essa batalha aí. Mas aí a pessoa lembra, fala, mas espera aí, eu não estou para fazer a minha vontade, eu estou para fazer a vontade de Deus. Agora é claro que não é a vontade de Deus que você morra, que você sofra, estamos falando aqui de aflições, que a Bíblia fala sobre isso, que às vezes a aflição vem para nós passarmos por ela e vencer. Às vezes o instinto humano, carnal, quer fazer o quê? Sair, se desviar, não passar por aquilo ali. E se nós temos Deus, ele diz lá em Isaías, não temas, 41:10, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te esforço, te sustento com a destra da minha justiça. Não, nós não temos que, Deus, se for possível, pode até fazer, mas lembra do final da oração, Jesus falou, olha, mas esquece que eu falei, em outras palavras, cumpra a sua vontade, não a minha. Nessa hora, olha, a minha vontade quer assumir, ela quer fazer alguma coisa, mas eu não posso, tem que ser feito a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, vai lá em Romanos, agora é para terminar, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem tradução que diz no começo aqui, e não se amoldem ao mundo, né? Como se o mundo estivesse moldando os crentes, as pessoas que se dizem ser de Deus. Eu gostei daquela tradução que diz, não se amoldem. O que é se amoldar? Eu sempre falo aqui, nós temos que encaixar na Bíblia, se não está encaixando é porque tem alguma coisa errada na nossa vida, nós não temos que mudar a Bíblia, não encaixa, então vou pegar um versículo aqui, distorcer para cá, entender desse jeito, para ele encaixar na minha vida torta, não, nós temos que se enquadrar na palavra, se não está encaixando, porque tem algo errado em nós, porque a palavra é perfeita.